Lição 13, a cidade celestial. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, verso 20. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Leitura diária, segunda, Lucas 23, verso 46, 2 Coríntios 12, versos 2 ao 4, o paraíso como a habitação de Deus, dos anjos e dos salvos. Terça, Apocalipse 3, verso 12, a Nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu. Quarta, Colossenses 1, verso 20, a reconciliação de tudo o que está na terra e no céu. Quinta, João 4, verso 10, o rio da água da vida fluirá abundantemente. Sexta, Filipenses 3, verso 20. A nossa verdadeira morada está nos céus. Sábado, 2 Coríntios 5, verso 8. Filipenses 1, versos 21 e 23. A esperança sincera de todo cristão peregrino. Leitura bíblica em classe, Apocalipse 21, versos 9 ao 14 e capítulo 22, versos 1 ao 5. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Comentário, introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2:11. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Filipenses 3:20. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Tópico 1. O paraíso eterno. Ponto 1. O que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios 12, 2 ao 4. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu,
o lugar de habitação de Deus. Lucas 23, 46. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, 2 Coríntios 12, 4, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2, 7. Ponto 2. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, Apocalipse 20, e a purificação da terra por meio de fogo, 2 Pedro 3,10, surgirá a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus, Apocalipse 3, 12, 21 e 22. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos, João 14, 2 e 3. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, 2 Pedro 3,10, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus, Apocalipse 21, 1 ao 3. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. 1 Coríntios 15, 54. Ponto 3. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno, Apocalipse 21 e 22. Aqui, devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra e, ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Apocalipse 20, 11 ao 15. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Tópico 2. O eterno e perfeito estado. Ponto 1. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Colossenses 1:20. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem, em que imperava a natureza do pecado, foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Ponto 2. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, 1 ao 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. A. Um rio. B. A árvore. C. A ausência de males. D. A presença de Deus. A. A vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. João 4:10. Conferir Salmos 46, 4, Ezequiel 47, 1 ao 12. B. A vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis, Apocalipse 22, 2, conferir Gênesis 2, 9, 3, 22. Seus 12 frutos, de mês em mês,
e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. C. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse 22, 3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. D. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, 1 Coríntios 13, 12, e sua presença será a nossa luz para sempre. Apocalipse 22, 4. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com ele. Tópico 3. O estado final de todos os santos. Ponto 1. O que todo crente salvo deve esperar? Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Hebreus 11, 9 e 10, Gálatas 4, 26, Hebreus 11, 16. Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Hebreus 11, 24 ao 27. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que o seu lugar, de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Apocalipse 21, 3, 22 e 22, verso 3. Ponto 2. Viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Apocalipse 21, 9 ao 14. As pessoas, tanto de Israel quanto da igreja, serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas: nisto não há judeu nem grego. Gálatas 3, 28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Ponto 3. Finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. Hebreus 11, 13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3, 20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para a casa, como anelava o apóstolo dos gentios. 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 21 e 23. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Conclusão. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Amém.